eu sou o professor Ronaldo, de Filosofia e Sociologia aqui do Colégio Futuro Educacional, e nós estamos aqui nessa semana, nessas 2 semanas que antecedem a prova do Enem, para dar algumas dicas, né, para ter aqui um momento de descontração e destendimento também, para que a gente possa fazer fluir bem essa semana, estar tranquilo, para que no dia da prova a gente possa arrasar, porque preparados estamos. Bom dia, gente. Eu sou o professor Leno, sou professor de Geografia e História aqui também do Grupo Futuro Educacional. E nós estamos hoje aqui, como nosso colega acabou de citar, para bater um papo, tirar algumas dúvidas dos estudantes, que nessa hora surge muita dúvida. É um momento de pré-prova, que todos estão ansiosos, todos estão com as emoções muito afloradas, né? Então, nós estamos aqui para tranquilizar vocês, para dar algumas dicas de como proceder nessa prova aí tão importante na vida desses estudantes que passaram o longo do ano se preparando para esse dia. Bom dia, meu nome é Aga Cecília e eu sou estudante de 3º ano e vou tirar as principais dúvidas que os estudantes têm do Enem, na área de humanas. Oi, bom dia, meu nome é Renil. Eu vim escutar o que os professores têm a dizer e dar dicas também sobre o que pode utilizar no momento lá do Enem. Eu tenho a dúvida, eu queria perguntar como que a gente pode se manter atualizado sobre os assuntos que possivelmente podem cair no Enem. Eu acredito que as notícias, né, vamos dizer assim, que a gente possa ler, tem uma dica que eu acho que vocês conhecem bem, que é o Carta Capital. Ali sempre está saindo uma atualidade. Já ouviu falar disso? Sim. Né? Carta Sim. Capital, né? Você tem mais alguma dica aí? Geralmente, eu busco essas atualizações corriqueiras, que as ciências humanas, assim, as ciências humanas ela é muito mutável, então ela está em constante transformação. Eu sempre falo isso para os estudantes, né? Então, as ciências humanas, ela é uma base para que você, além de desenvolver uma boa redação, porque grande parte das temáticas das redações elas são de cunho social, então você vai conseguir todo esse arcabouço teórico para desenvolver uma boa redação buscando informação, tá? Então, é importante que os nossos estudantes sempre busquem fontes confiáveis, não se baseiem em redes sociais, em grupos de WhatsApp, porque geralmente sempre tem uma distorção da informação lá. Tá? Claro. Apesar dos veículos de comunicação não serem completamente imparciais, né? Sempre existe ali um pouquinho de puxa para cá, puxa para ali, mas tentem buscar nesses veículos de comunicação oficial. Eu sempre gosto de buscar muito no BBC News, que é uma fonte boa, é uma fonte que traz informações constantemente, atualiza, eles fazem um resumo dos principais acontecimentos geopolíticos, sociais, econômicos, que está em voga e que está sendo destaque no cenário internacional. Então, os nossos estudantes, assim como qualquer outro estudante que pretende fazer o Enem, precisa se atualizar. Porque nós, professores, não temos tempo suficiente para trazer tudo isso em sala de aula. Então, é importante que vocês busquem essas informações para que vocês possam ter um arcabouço de conhecimento bem denso para saber responder as questões e também fazer uma ótima redação. Acho que isso é importante que ele está falando. O professor Leno está falando da questão de fontes seguras, né? E até mesmo assim, eu creio que, como eu comentava com vocês em sala de aula, existem temáticas dentro da sociologia, né, que vão dar fundamentos, vão dar uma boa dica para que a redação ela possa desenvolver-se de uma forma bem coerente, né? Então, pegue essas dicas. Eu sempre vou falando para vocês ali, olha, isso aqui, quem sabe, daria um bom repertório para vocês citarem, né? De situações circunstanciais que a gente vê ali, que dá para associar com hoje, né? Porque a gente vê, como a gente viu em sala de aula, o que o Enem faz? Ele busca sempre relacionar aquele dado momento histórico com a atualidade, trazendo para a atualidade, né? É isso mesmo. Ele pega o conceito que nós trabalhamos em sala de aula e aplica esse conceito em algo atual, em algo que aconteceu aí nos últimos anos, que está muito em evidência no cenário global, certo? Isso aí. A gente tem de olho, essa atualidade é algo importante para a gente saber, né? Importante a gente saber. É uma verdade isso, porque eu já vi casos. Eu mesmo já usei o aplicativo que todo mundo utiliza, que é o TikTok, muitos jovens utilizam. Eu mesmo vi influenciadores, não escalas assim muito grandes, mas influenciadores postando coisas que é tipo irreal, tipo falando assim, não vai ter tal coisa, não vai ter no Enem, não sei o quê. E uma coisa que nós estudantes aqui do Futuro Educacional já sabemos que vai sim cair. Entendeu? Então são influenciadores que influenciam os nossos jovens.
Então, igual o Leno falou, buscar informações locais corretas. Esses locais que o Leno falou são ótimos locais que poderiam ser mais utilizados. Não são tão utilizados porque muitas pessoas preferem utilizar o modo mais fácil. Mas se tu buscar mesmo, tu vai encontrar locais, como o Leno falou, locais de informações muito melhores e que são bem mais confiáveis. Fontes seguras, né? Fontes seguras, de responsabilidade, que, como diz assim, que tem essa relevância, porque se a gente, por muitas vezes, até mesmo nas aulas que a gente vai ter de youtubers, né? A gente vê qual que é o intuito dele. Ali é muito relevante ou é breve, digamos assim, a informação que a gente tem ali, daquele TikTok. Porque qual é o objetivo dele maior são os likes, né? Então ali a gente... eu falo sem sombra de dúvida, o nosso material do SAIS é excelente e também tem dicas ali dele que dá pra gente se respaldar, né, dessas atualidades, associar a atualidade com o tema que a gente está vendo e, por outro lado, a gente está, digamos assim, fortalecendo o nosso conhecimento dentro daquele tema específico, né, que a gente está estudando. E é importante ressaltar, é claro que a gente não pode generalizar a situação, né? Existe canais, existem plataformas na internet que elas são voltadas para isso, para o Enem. Existem canais, vamos dizer assim, claro, redes sociais que são destinadas a esse conteúdo, então esses canais eles merecem serem evidenciados, né? Por exemplo, no YouTube, um canal muito bom para ciências humanas no geral é o Parabólica. Eu gosto do Parabólica é muito bom. O cara lá é um excelente professor, ele traz os temas assim de uma forma clara, didática, e é por isso que eu estou dizendo que nós não podemos, então, tem que ter cuidado ao generalizar as redes sociais, porque existe realmente alguns canais que trazem desinformações, trazem então notícias que são um pouco distorcidas, mas existem canais, existem plataformas que realmente são focadas a ajudar os nossos estudantes. E esses canais realmente são bons. Eu sigo o Parabólica. Se vocês que tiverem curiosidade, queiram olhar, realmente, a atualidade com ele está muito presente agora. E toda essa temática que está saindo aí de taxação, problema Brasil, Estados Unidos, tudo isso ele já está abordando lá, né? Então, são temas bem atuais. Então, realmente é um canal bem confiável, bem bacana. Os vídeos dele normalmente são um pouco mais longos que o comum, né? Demora aí 20 minutos, 15 minutos, mas ele realmente contextualiza bem. Assim, é uma dica que o Leno coloca e realmente que eu aí assino embaixo. Próximo. Desenvolvam, crianças, desenvolvam. Vou falar agora. Na opinião de vocês, que dica a gente poderia utilizar no momento lá do Enem? Porque eu vi muita gente dizer que é melhor fazer, tipo assim, 15 questões, aí vai depois, voltando depois no de linguagens e faz mais 15. O que vocês acham sobre isso? Posso? Começa aí, vai. Gente, é muito subjetivo, é muito relativo essa questão da resolução das questões, tá? Mas, de modo geral, assim, o que se tem? Qual é a situação? Você tem ali, em média, 3 minutos por questão, certo? Então, se você leu o comando da questão, você leu o enunciado, você está em dúvida, pula. Vai para a próxima. Aí, assim, você vai conseguindo, então, resolver as que você tem facilidade para resolver as que você já tem um conhecimento prévio para poder fazer ela, e depois que você resolveu as que você tem base de conhecimento para resolver, você volta naquela que você ficou mais com dúvida. Agora entra aquele dilema, né? No primeiro dia, eu faço primeiro a redação, eu faço primeiro as questões. Tem gente que opta por fazer primeiro as questões porque no decorrer das questões, do comando, das informações, dos textos que são bem densos, você pode ter algo que possa ajudar na redação. Só que isso vai gerar a você um cansaço, né? E lá no fim você vai estar cansado. Então depende muito de estudante. Tem estudante que opta por fazer primeiro as questões para depois fazer a redação, porque já vai ter uma certa informação lá. Ou tem estudante que vai logo na redação com base no texto proposto lá e já desenvolve a redação. Mas aí é muito relativo isso aí. Porque muito cada aluno tem a sua forma, né, de desenvolver-se, né? Uma das dicas que eu daria, que eu vejo que dá bastante certo, né, é
essa, você dá uma olhada primeiro no enunciado, né? Na hora que você está resolvendo, dá uma olhada no enunciado, porque ele já tem uma informação de onde ele tirou, qual é o contexto que foi escrito, né? E que já vai dar uma pista do que se trata o texto, ou qual é a ideia central do texto. Então, dá uma olhada ali no enunciado, depois você vai para a fonte, no caso, né? A fonte, aí você vai já lá para o enunciado da questão e, por fim, resolver as questões. Então, esse passo a passo sempre começa pela fonte. Gente, outra coisa, nota de rodapé. Lá, a fonte, isso aí, a origem. A origem, isso que eu estou falando, a questão da origem. A origem. Porque geralmente na origem, ele te dá, na origem não, na fonte lá do texto, ele vai te dar muita informação que às vezes você vai, através daquela fonte que você vai conseguir resolver a questão. Isso é bacana, então atente nisso aí. De onde foi tirado o texto? Aí já está lá de autor, né? Nome do lugar de onde ele tirou, então aquelas informações. O contexto que foi tirado, exato. Tá? E outra coisa que os nossos estudantes também têm uma certa dificuldade, não sei se se encaixa aí, nessa pergunta do Renil, é a questão de leitura de gráfico e mapas. Tá? Os nossos estudantes eles têm uma dificuldade muito grande de fazer essa leitura de gráfico e de mapa. É muito simples. Quando se trata de mapa, olha o título do mapa. O título do mapa ele traz sobre o que aquele mapa está abordando. Depois que olhou para o título, olha a legenda. A legenda são as informações que estão contidas no mapa. Pronto. Tá? Gráfico a mesma coisa. Olha o título, analisa então a legenda. É uma dificuldade muito grande que os nossos estudantes têm de fazer essa leitura e eles acabam às vezes se perdendo. Então é só você... Gente, e outra coisa, eu sei que é uma situação que vai gerar nervosismo, vai gerar ansiedade, o corpo de vocês vai estar explodindo de emoções nesse dia, mas vocês têm que manter a calma, porque se você vai muito eufórico em uma questão, você lê o comando dela, você lê de uma forma rápida, acelerada, aí você pensa que você sabe qual é a alternativa, você vai acabar marcando uma alternativa errada. Tá? Então tem que ler com cuidado, tem que ler o enunciado. Essa questão da ansiedade atrapalha demais. Como atrapalha? A gente acaba se embananando demais. Todo na hora, Deus livre. E cuidado extremo quando for marcar o cartão resposta. Porque você marca certo lá no caderno, aí a ansiedade para querer terminar, para fazer logo a redação, você vai acabar marcando. Isso você tem que ter cuidado. Eu já passei por uma experiência dessa, que justamente aquele ponto lá me colocaria dentro, mas eu marquei errado. Na hora eu passei. Muita atenção mesmo. Eu sei que não é. Eu sei que demais. Falar para nós, professor, aqui, estar falando para que vocês tenham calma é muito fácil. Porque não somos nós que estaremos lá recebendo toda essa pressão que vocês estarão sobre ela, né? Mas tentem manter o estado emocional de vocês em um mais total equilíbrio possível. Isso vai ajudar muito vocês, certo? Exatamente. O que eu falei no início, né? Eu não tenho dom. Ainda há pouco nós fizemos uma pergunta lá que eu digo, meu Deus, esse pessoal, bora ver como é que vai ser. Uma pergunta difícil que caiu no Enem em 2023. E eu disse até para a sala de aula, fiquei orgulhoso, vocês estão muito bem preparados. Porque todo mundo acertou a questão, não teve erro nenhum, nem dúvida em nenhuma outra, foram direto. E era uma questão difícil, com muita complexidade, a questão das habilidades, né, e competências ali, envolvia história, envolvia sociologia, envolvia filosofia, e vocês foram capazes de acertar. Então, quanto à questão da preparação, vocês estão muito bem preparados, porque o Enem, né, não é uma preparação que a gente traz só no terceiro ano. Não. A gente já traz aí o quê? Uma gama de conhecimento, como eu disse, uma bagagem. São 3 anos de estudo aí pesado, né? Desde o primeiro ano que a gente já vem. Porque o terceiro ano é só uma revisão, né? Exato. Uma revisão do que você vê no primeiro e do que você vê no segundo. Então a gente tenta fazer essa revisão mais densa, mais pesada. Então vocês é só tentar manter a calma que vocês conseguem, viu? Exato. Preparados vocês estão, isso não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. E como nós podemos revisar, agora que nós estamos próximos do Enem, como a gente pode aproveitar esse tempo para revisar humanas? Porque assim, muita gente fala que a gente pode revisar por questões, ou revisar os principais conteúdos, os que são mais recorrentes. Isso. E que foi o que nós estamos fazendo, inclusive, em sala de aula hoje, né? Estava falando para vocês. Pega aqueles temas que são mais recorrentes, né?
Ainda há pouco a gente está revisando ali quais temas mais recorrentes em sociologia, em filosofia. E aí o professor tem passado já para vocês essas últimas semanas esses temas que têm sido mais recorrentes. Então dá uma olhadinha nas tuas anotações, nessa revisão geral desses temas mais cobrados do Enem que o professor tem falado. Só dá uma olhada, né? Ou seja, foca nesses temas mais recorrentes, mas não de uma forma maçante. Então, o que eu vou dizer para vocês? Evite maratonar. Né? Já não é tempo mais para isso, né, Leandro? Na altura do campeonato não vale mais você dedicar muito esforço nessa questão da maratona. A maratona, ela acontece aqui com a gente de agosto até agora. Né? Essas duas últimas semanas aqui, você tem que tentar estudar de uma forma mais tranquila. Porque não adianta você tentar correr atrás do prejuízo. Porque tem muita gente que tenta correr atrás do prejuízo e nessas 2 últimas semanas não vai conseguir. Acaba afetando mais ainda o emocional dele. Porque você vai ficar pensando, nossa, tem esse monte de conteúdo que eu tenho que estudar e falta só 2 semanas e a ansiedade vai... A aflição vai... o medo de não conseguir. Então... O que vocês tinham para ser estressados em questão de estudo, de maratonas, de exercício, de bateria de exercício e tudo mais, vocês já foram. Agora nós temos que equilibrar e tentar manter agora uma calma, tentar, vamos dizer assim, reduzir essa pressão de atividades que nós estávamos exercendo sobre vocês. Conteúdo também, o que eu aconselho, não vale mais... Não dá tempo, né? Nem que não vale muito a tenso, pena. Né? Muita não coisa, tem né, tempo para você rever conteúdo. Não tem tempo. São 2 semanas só. Então, se você for fazer, faz como o professor Ronaldo falou, pega os principais tópicos de geografia, de história, sociologia e filosofia e faz ali umas baterias de exercícios com base no Enem, questões do Enem. Tá? Mas revisar conteúdo a essa altura do campeonato não tem como mais. Tá? Porque os conteúdos eles são densos, o conteúdo requer... muita leitura, são disciplinas de humanas, são disciplinas densas, com texto gigante, então agora é só atividade, só questão, bateria de exercício. Exatamente, porque se vocês de repente quiserem essa questão do que eu falei, maratonar, agora vai cansar vocês, e como está muito próximo, o corpo de vocês não vai recuperar, a mente de vocês não vai recuperar, não vai acalmar, serenizar, e em vez de vocês fazerem uma prova aí, com bastante desenvoltura, vocês vão acabar dormindo lá em cima, cansados, coisas que não vão render. Porque uma coisa é o cansaço físico. O cansaço físico você deita, dorme. Agora o cansaço mental, para você trazer uma paz para ele. Então, essa reta final, promovam uma paz pro emocional de vocês. Sobre esse tema, eu tenho uma pergunta bem polêmica, né, que eu já fiz para os professores também, que é como que a gente pode equilibrar a questão dos estudos junto com o descanso, o tempo, né, que a gente passa para revisar, o tempo que a gente passa para descansar, para fazer uma atividade extra. Essa questão da gestão do tempo, ela é fundamental, né? Acredito que nunca, em hipótese alguma, a gente deve deixar de lado, por exemplo, hoje, agora, nessa questão do pré-ENEM aí, eu acredito que faça exercício. Faça exercício leve, né? Exercício leve, cuida da tua alimentação, né? Busca dormir, né? Porque como tem o queridíssimo Augusto Cury, ele fala sobre a questão do motor da vida, que é o sono, né? Se a gente não dorme bem, a gente não vai desenvolver as outras áreas da gente, né? As outras áreas serão afetadas também, então a gente precisa estar bem descansado. Gestar esse tempo, ele é fundamental para que a gente possa render mais, né? Então, dormir bem, fazer exercício leve, escutem música, saiba, digamos assim, faz uma planilha, o que eu vou fazer nessa semana, o que eu preciso dar uma olhada, eu estou em dúvida aqui nesse tema, vou dar uma olhadinha nesse tema, vou fazer alguma questão como o professor Leno falou, mas não se sobrecarreguem, não sobrecarreguem, mas tentem viver mais, como se diz assim, uma vida mais suave nesses dias, né? Suave, mas não deixando de cuidar dessa parte física, mas principalmente emocional, né? Que citando de novo Augusto Cury, de quem eu sou fã, ele vai dizer que a gente é preparado, e aqui, de fato, como eu falei para vocês, estamos muito bem preparados no nosso lado cognitivo, intelectual, escolarizado, mas por muitas vezes a gente deixa de lado o nosso lado emocional,
né? E ele vai ser base para que a gente possa desenvolver bem as outras áreas de nós como seres humanos, né? Então é importante dar cuidado para isso, né? Porque quem sabe a gente está preparando excelentes médicos, excelentes professores, porque dependendo daquilo que vocês vão querer para a vida de vocês, né, como futuros profissionais, mas emocionalmente a gente, quem sabe, está esfacelado. Então a gente precisa cuidar desse nosso lado também, né, sabendo gerenciar esse tempo. Essa gestão de tempo, gente, não tem como nós, professores, definirmos para vocês. Tipo, Olga, você vai estudar 2 horas, você vai tirar 2 horas para fazer um exercício físico, você vai tirar... Não, essa gestão de tempo quem faz, quem deve fazer são vocês com base no dia a dia de vocês, tá? Mas, em resumo, é isso que o Ronaldo falou, tá? Vocês não podem, de forma alguma, deixar o emocional de vocês sem atenção, porque se o emocional de vocês estiverem abalado, ele vai refletir no corpo de vocês. Vai refletir no corpo de vocês, tá? E o corpo de vocês é a estrutura física necessária para que você possa caminhar e ir até lá, fazer a prova bem atento, bem saudável. Você não pode ir para lá sonolento, você não pode ir para lá com fadiga, você não pode ir para lá com mal-estar. Você tem que estar com uma aptidão física boa para chegar lá e ficar as 5 horas fazendo uma prova consciente, sem cansaço, sem fadiga. E para isso você precisa descansar. E a gestão de tempo realmente você tem que fazer. Estudem um pouco, assistam, divirtam-se, façam tudo com moderação. Exato. Tá? Tudo com moderação. Tentar buscar viver, como eu falei, já não é mais tempo de estar se dedicando intensamente ao estudo, né? Nada de maratonas, dá uma revisão. Acredito que aí, de repente, eu acho interessante, né? Algum aluno, de repente, entra em contato comigo no PV, professor, eu estou com uma dúvida nisso aqui. Tira essa dúvida, né? Pergunta para quem vocês acham que tem aptidão para responder para vocês aquilo, mas sem ser maçante, nada maçante, né? Tranquilo. Você gosta de correr? Saia para correr, pedale, né? Leia um bom livro, escute uma música, deite no chão. Eu falava uma coisa que eu fazia muito, Leandro. E meninos, eu normalmente às vezes colocava ali uma música no YouTube, deitava no chão e ficava ali relaxado, né? Ou seja, eu, né? Porque, como diz, já não dá mais tempo de você fazer muita coisa. Você não vai aprender o que deveria ter aprendido em 3 anos naquele momento. Então já não dá mais, né? 13 dias. Aceitar que dói menos e vocês estão preparados. Carpe diem, vive o vocês momento. Estão preparados. É isso aí. Sim. Eu tenho uma dúvida que é o quê? Vou dar um relato no caso. Eu gosto muito para poder descontrair muito, não focar muito no Enem, eu gosto muito de usar os esportes. Como o escape, E eu utilizo muito eles, que é o canalizar, caso, de chama, isso, né? Canalizar. Porque o quê? Você foca muito no Enem, e você fica assim. Porque o estudante do ensino médio pode perguntar, muitos estudantes não querem falar, não querem comentar. Assim, comenta do Enem. Começa a desanimar. Porque tá chegando e ficam com aquele receio de se não vou sair bem, não vou falar nada porque eu não sei se vou sair bem, não sei o quê. Eu acho, minha opinião, que tem que ter esse foco tanto no Enem e também de descontração, igual vocês explicaram. Descontrair, curtir também, curtir o terceirão, no caso. Vocês viram, eu tenho até um negócio que é um meio que documentário sobre o terceirão, que são 4 estudantes lá de São Paulo. Estudantes de São Paulo, que vivem vidas diferentes e mostram a vida de cada um deles, como cada um leva a sua rotina nesse negócio do terceirão e levando. Mostra muito sobre cada um deles. E eu gostei bastante de ver aquele documentário, porque mostrou muito como é que é a vida realmente do terceirão, que são estudantes que pegam e querem fazer coisas diferentes, vidas diferentes e tem foco diferente, em coisas diferentes. E eles, tipo assim, eles são muito inspirador como é que era. Eles trabalhavam, por exemplo, um garoto que saiu no caso, um deles, saiu de era muito precário o lugar onde ele morava. Ele saiu, conseguiu se formar na faculdade, conseguiu um bom negócio e saiu do meio em que ele estava para uma outra realidade. O que mudou muito a vida dele. Enquanto de outros, uma da menina também, que ela não conseguiu alcançar. Mas mesmo assim, ela continuou lutando e resistiu até o próximo Enem que conseguiu. Certíssimo. Aí a questão de dica para o dia da prova, né? Meu amigo, vocês estão preparados, já falamos isso. Fazia lá o checklist das coisas que vão precisar para saber se a caneta está pegando certinho, né? Se leva não tá 2, 3 canetas lá.
o lanche, né? Eu não sei, acredito que água vocês não podem levar essas garrafas assim que tem que ser transparente, né? Transparente. Então leve aí 1 ou 2 garrafas para vocês saírem menos da prova, né? O possível dali, porque vocês vão precisar de tempo, né? Porque cada um, como o Leno falou, tem o tempo, é subjetivo isso. Cada um acho que talvez tenha facilidade mais de querer começar pela redação, aí vocês veem, né? Que mais isso? Durmam bem, pratiquem esporte leve, façam coisas que dá prazer para vocês, né? Encham o coração de vocês, a mente de vocês de dopamina, que a gente precisa muito. Evitem conflito interpessoais. Evitem. Nos 2 últimos dias aí, tentem manter as relações sociais mais amigável possível, porque se você discute com alguém, discute com o namorado, discute com a namorada, com o pai, com a mãe, você pode levar para a prova essa sensação ruim e pode gerar, então, uma certa complicação na hora da resolução das questões. Então, tentem manter as relações interpessoais mais harmoniosa possível, porque isso também influencia muito, muito mesmo. Aí, de resto... Você começa a dividir energia, né? Tentem, quando chegar lá, é só mais um simulado. É só mais um simulado, não é o Enem. É só mais um calhamaço de folha cheio de questões que nós passamos o ano todo fazendo. Pronto. Você tira aquele peso de Enem, que quando fala Enem, gera logo uma pressão sobre o estudante. Não, é só mais um monte de folha com questões que eu vou responder aqui e vou sair bem, porque vocês estão preparados. Exato. Vocês estão preparados. E tenham força que vocês vão conseguir. Certo? Isso aí. Com certeza, né? Vai ser sucesso total. Vocês capacitados estão, já falamos isso inúmeras vezes, né? Agora chegou a hora da verdade, esse momento onde vocês simplesmente vão colocar na prática aquilo que vocês já têm em mente, né? Porque eles estão muito bem capacitados. Gente, bom dia. Sou a professora Eunice, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui no Grupo Futuro Educacional. Trabalho com as turmas de ensino médio e cursinho. E a gente está aqui nesse encontro hoje, um bate-papo para a gente dar aí as últimas dicas para o Enem 2025. Bom dia, tudo bem? Sou o professor Geilton Barros, o GG, e sou um dos professores de redação aqui do Colégio Futuro. E como disse a nossa professora Eunice, a gente está também para conversar um pouquinho, né, ter um bate-papo sobre o Enem, algumas dicas de redação, de literatura, português, e é isso. Bom dia, meu nome é Giovanni, sou estudante do Futuro Educacional do 3º ano do ensino médio. E como os professores falaram, estamos aqui novamente para poder falar um pouco sobre a questão de estratégias, argumentações sobre a prova do Enem. Sou a aluna Carolina, do 3º ano de 2025, aqui do Futuro. E reforçando tudo isso, a gente vai começar um bate-papo aqui sobre justamente essas estratégias e o que focar nessa reta final agora. Bom, vamos começando. Eu tenho uma pergunta aqui em relação à estratégia de prova, que eu acho que é dos maiores estudantes eles têm, que é a questão do tempo. A gente sabe que o tempo na prova do Enem ele é muito curto justamente porque nós temos aí grande quantidade de questões, mais uma redação, isso falando do primeiro dia. Então, em relação à redação e também às questões de linguagens, no geral, como vocês poderiam nos dar dicas para a gente melhorar o nosso tempo? Bom, com relação a... Vamos começar aí, então, com a língua portuguesa, né? O que a gente está sempre indicando a vocês? O tempo, realmente, ele é pequeno. Se a gente for calcular, é em torno de 3 minutos por questão. Então, uma das dicas que eu sempre trabalho dentro da língua portuguesa é o quê? Quando você pega a tua prova, tem o texto, automaticamente a dica é aquela: eu sou obrigada a pegar logo o texto e ler. Uma primeira orientação, vá direto ao comando. Porque, de acordo com o comando, muitas vezes o texto está ali e foi retirado um pedacinho daquele texto que é a sua pergunta. Então, quando você lê o comando, pelo comando, já fica claro para você se você precisa do texto ou não. E outra dica também é de onde esse texto foi tirado. Às vezes você percebe que foi de uma revista. Então, você já fica atento, provavelmente é um texto jornalístico, é uma matéria mais, uma matéria que vai se basear naquele determinado assunto. Então, a dica é essa: vá direto ao comando. Quando você lê o comando, se realmente precisar do texto, você volta no texto. Com isso, vocês vão conseguir tempo. E outra dica é aquela: você leu a questão, você está em dúvida,
Não fique quebrando a sua cabeça. Bote uma interrogaçãozinha do lado e vai para frente. Depois você volta. Porque se você ficar nervoso logo com 2, 3 questões que você está em dúvida, se você se obrigar a ficar fazendo ali, você vai acabar perdendo um tempo precioso e a sua mente já vai virar sua inimiga. Você vai ter um inimigo na cabeça. Então a dica que eu dou é essa. E concordando com a questão texto. As questões de linguagem, elas já são autoexplicativas. O próprio comando, às vezes, te dá a resposta e as próprias alternativas. Aquele texto é só para, às vezes, perder tempo, mas, às vezes, pode ter que voltar lá mesmo. Então, é bem interessante essa dinâmica. E, para a redação, cada um tem sua estratégia, né? Então, geralmente, eu recomendo você começar a redação, pelo menos montar ali o teu projeto de texto, né? Porque você já tem a estrutura, você já sabe, né, aquelas frases que você já coloca, mas pensar no projeto de texto primeiro. E aí depois você pensar no projeto, você pode respondendo as questões, respondendo 10 questões, aí vai, volta, escreve o rascunho, ou você já pode escrever o rascunho e ir para as questões, porque cada um monta o seu método. Tem alunos, na verdade, já me falaram que eles não conseguem fazer a redação completa, né, de uma vez só e para as questões. Aí eles montam primeiro a introdução, aí responde lá 15 questões. Aí ele volta, faz o desenvolvimento 1, responde mais 15. E vai nesse... Porque ele entende que se ele focar numa mesma coisa sempre, ele não vai conseguir desenvolver muito bem. Aí cada um tem essa estratégia. Tem essa que os alunos utilizam, tem a... Você pode fazer o projeto. Quando eu fazer, primeiro eu começo com um projeto. Eu penso lá quem são os agentes culpados, se é o governo, se é a escola, penso meus repertórios. E aí eu monto lá meu projeto, vou ler as minhas questões, depois eu volto e vou montando. E aí a gente tem que montar e verificar o que cabe. Depende, só aproveitando o que o Gildo acabou de dizer, e realmente tem esse lado. Eu vejo estudantes, a gente conversa, né, que diz, não, tia, eu prefiro fazer a redação, depois eu vou para a prova. Sim. Outros já fazem a prova. Então aí depende muito do treino que vocês vêm tendo, que o GG vem treinando com vocês há um bom tempo. Então cada um já tem aí sua cartinha na manga, então utilize essa carta. Sim, e a respeito do projeto de texto, porque assim, muita gente não sabe, né? E às vezes quando se depara com o tema da redação, abre e aí já quer fazer logo a redação direto. E às vezes acaba perdendo tempo, perdendo horas, às vezes, de prova, porque travou ali e não conseguiu desenvolver uma redação muito boa. Então, tipo assim, eu queria que você destacasse a importância do projeto de texto, que ajuda muito, assim, auxilia na questão do aluno não travar e ele conseguir desenvolver uma boa redação. É porque o projeto é assim. A gente nunca faz nada sem projetar. A gente vai construir uma casa, você primeiro contrata o arquiteto, né, que vai planejar lá, depois contrata ali o mestre de obra, enfim, né? E aí, quando você faz a redação, você tem que também fazer esse tipo de planejamento. Porque a gente tem a nossa estrutura, que eu disse mais cedo, né? Todo mundo tem os seus conectivos certos, as frasezinhas. E depois você vai montar ali de acordo com o tema. E aí você pega o tema, você vai ler os textos motivadores, porque a galera acha que texto motivador lá está para encher linguiça, mas não. Não é. A resposta do tema está no texto motivador. Então, por exemplo, eu lembro do Enem 2022, cujo tema era a questão dos povos tradicionais e comunidades, que a galera não leu o texto motivador e já foi, por exemplo, achando que tinha que falar de 10 povos tradicionais, de sei lá quantos povos, numa redação de 30 linhas. E, na verdade, não. Você tinha que abordar qual era, na verdade, a linha tênue entre eles. Ou seja, quais eram os problemas que cada um deles passavam, que eram que eles compartilhavam. Então, o projeto de texto eu leio o texto motivador, eu vou pensar aí quem são os culpados, né? Porque para o Enem desse ano eu tenho que ter essa organização. Então, por exemplo, a redação modelo Coringa não vai funcionar, porque se eu uso sempre a escola, a família, a apatia social para tudo, pode ter tema que não vai encaixar, e com razão. Então eu tenho que pensar quem são os culpados disso aí, os repertórios que eu vou ter que usar, quais são os dobramentos disso, as consequências disso aí e a minha proposta de intervenção. Depois de eu montar e eu conseguir planejar tudo isso aí eu vou passar, na verdade, para o meu esqueleto, que cada um tem seu esqueleto. Aí fica muito mais fácil do que eu já começar a virar uma mãe de Ná, que eu chamo, né? Ou aí sei lá o que, botar a mão na cabeça e começar a escrever sem nem saber o que está projetando. Porque projeto de texto é um dos critérios, na verdade, de pontuação da competência 3. Você pode até ter um argumento bacana, enfim, mas se você não tiver um projeto de texto elaborado, organizado, que o corretor consiga perceber, você perde ponto. Porque, aproveitando, né,
não é só você sentar e escrever, é redação. Você tem, o que ele deixou bem claro, projeto. Observe, até dentro de sala de aula, mesmo quando a gente trabalha em língua portuguesa, eu estou sempre dizendo para vocês, redação e português não se separam, eles caminham juntos. E tudo a gente tem que programar. Você tem que ter o domínio da língua. O que é ter o domínio da língua? Português padrão. O que é o português padrão? É língua portuguesa, é a gramática em si. É você saber a concordância, a regência. Você tem que dominar tudo isso e montar o seu projeto. Quando a gente vai preparar um bolo, o que a gente faz? A gente não coloca os ingredientes um a um, ou não, eu vou colocar o quê? Arroz, feijão? Não. Você segue um projeto. Aquele esqueminha para montar o bolo. É a redação, não é isso? E agora, com essa questão dos repertórios, agora não, que isso é antigo. É a galera que, na verdade, escrevia repertório de bolso, saiu a cartilha aí, e usava os mesmos repertórios para tudo. E aí o Enem só veio para dizer o seguinte, não pode mais usar, assim. Nunca pôde, usavam, a gente errava em alguns aspectos, agora não vai ter mais como. E aí, o aluno que já vai ter que pensar no repertório, o projeto tem que ser para isso. Porque se você for escrever e tentar pensar e escrever um parágrafo e pensar em repertório e tudo isso aí, você vai gastar mais tempo. Então você planeja, pensa os repertórios lá por eixo temático, organiza a relação ao tema e depois só coloca dentro do parágrafo. Simples. E o que tu falaste é a respeito dos textos, né, que vão lá. Muitas vezes você lê o tema, você fica, eu não sei. E ao fazer a leitura do texto, a tua mente abre. E como o Gildo colocou, eu já vi alunos falando que eles preferem nem ler, porque tem medo de plagiar. Tia, eu posso acabar de... Não, mas você, o que é plagiar? É copiar o que está lá como se fosse seu. Mas você não precisa fazer esse plágio lá. Você pode parafrasear, você tem citações, todos aqueles recursos que vocês usam na redação, né? Então é interessante que se faça a leitura sim. A leitura é base, né? Ele tem que ter essa base. Eu tenho uma dúvida aqui em relação a, novamente, estratégia. A gente sabe que está faltando aí poucos dias para o Enem, né, algumas semanas aí, e cada um, é claro, tem essa estratégia para estudar, para essa reta final, mas eu quero que vocês destaquem qual a principal estratégia de melhor opção, porque nessa estratégia final, nessa reta final, o que vocês acham melhor? Principalmente focar mais em simulados, resolução de exercícios, ou focar mais em aulas? Olha, é uma boa pergunta. E a gente costuma ter um embate com alguns estudantes, porque tem estudante que ele acha, professora de língua portuguesa, português não tem importância lá para o Enem. Eu ouço muito isso nos corredores. Não vou assistir sua aula porque eu já sei. Às vezes a aula, eu costumo assistir a aula do Geilton, não, eu já sei os repertórios, eu sei tudo da redação. Aí ele diz que já sabe tudo. Então o que é importante? Nesse momento agora, Eunice, eu vejo aqui com vocês. A teoria, que nós tínhamos de teoria, nós já vimos. O momento agora é prática. Muita bateria de atividade, que é o que a gente vem desenvolvendo com vocês na escola. Mas em casa vocês devem fazer isso também. Quanto mais atividade vocês fizerem, mais vocês vão sendo preparados. E principalmente, vamos prezar a saúde mental de vocês também. Não adianta você falar que vai sentar 8 da noite, aí eu fiquei até 5 da manhã estudando. Não é verdade. Você pode ter ficado sentado lá cheio de livros, mas isso não vai resolver. Sua mente precisa ter saúde. Então o que a gente orienta? Bateria de atividades? Sim. Aí eu vou fazer de língua portuguesa, vou fazer literatura e história. Pegue lá umas 20, 25 questões de cada disciplina. Faz uma disciplina, dá uma pausazinha para a mente respirar, volta, faz a outra. Porque não adianta eu entupir minha mesa de livros, exercícios e eu não ter qualidade. Não adianta ter quantidade, você tem que ter qualidade. E a reta final agora é essa mesmo, muita bateria de atividade. Creio que aqui a gente está com aquela visão já, sala de aula, eu acho que nenhum professor está mais ministrando teoria para vocês. A maior parte a gente está levando bateria de atividade. Então, só que nesse momento, o que é essencial? Que vocês, enquanto estudantes, vocês saibam o que vocês querem. Porque tem aquele estudante que entra lá dentro da sala que não está nem aí, ele vai enrolar. E no final ele vai dizer, poxa, estudei tanto e não consegui. Será que estudou mesmo? Então não deve ocorrer boicotes. Vocês têm que saber o que vocês querem. E a minha dica é essa, bateria de atividade. Muita atividade. Outra dúvida é direcionada para a área de linguagens, basicamente literatura. É que, assim, o grande impasse, às vezes, dentro da área de linguagens ou dentro das 45 questões de linguagens são os famosos poemas, né? Que são o que a gente mais considera difíceis de se responder. São difíceis de analisar e interpretar. Sim. E aí,
eu queria saber, assim, o que vocês acham, dicas pra gente resolver essas questões de poemas, que são as questões que, com teor mais, né, interpretativo e também saber características de cada autor, o tipo que ele escreve, o poema. Posso falar? Pode. Assim, para literatura, eu lembro que eu comecei dando aula de literatura um tempo. Eu odiava literatura porque aquele negócio, né? Ler, brasileiro não gosta de ler, infelizmente. E ainda mais livros clássicos, porque nem tem essa questão de cobrar livro clássico. Mas uma coisa que eu sempre trabalhava era, o aluno quer começar a ler o texto, é igual música, né? Ele quer interpretar poema do nada. Poema tem contexto, não é algo solto. E esse contexto, geralmente nós chamamos esse contexto de escolas, mais assim, didático para vocês, escolas literárias. Então, quando você sabe o contexto que aquele poema foi inserido, você consegue compreender as características. Por exemplo, tem um autor muito famoso, que é cobrado, que é o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Que aí tem uma outra autora mais contemporânea nossa, que todos os poemas dela, a maioria, são baseados na mesma ideia do Carlos Drummond, que é a Adélia Prado. E, por exemplo, ela tem alguns poemas que são muito próximos do Carlos Drummond. E aí, por exemplo, já caiu poemas, inclusive um poema que ela faz muito próximo ali daquele poema que ele escreve, que ele fala: quando eu nasci, um anjo olhou para mim e falou... torto. Vai, Carlos. Inclusive, eu já levei essa questão para vocês. Vai ser gaúcho na vida. E aí ela tem um poema parecido para fazer a mesma crítica dele, mas envolvendo mais ao público dela. E aí já caiu uma questão dessa no Enem, em que ela trazia esse poema muito próximo do que Carlos Drummond escrevia, para fazer as mesmas críticas, mas ao público contemporâneo dela. Então, assim, o aluno ficava: meu Deus, quem é a Adélia Prado? O que é que ela escreve? Era só relacionar as duas escolas. E aí é muito comum também eles cobrarem, saindo um pouquinho do poema, né? Aquela escola do realismo, naturalismo, principalmente Machado de Assis, cai muito, porque é aquela transição. Então, se você não entender primeiro a escola, o contexto que está inserido, a gente não vai conseguir responder as questões. É igual, por exemplo, música. Se eu não entender o contexto da música, por que ela foi feita, o que o lírico queria dizer, eu não vou conseguir compreender. É igual você pegar aí esses poemas, agora que é o concretismo, por exemplo, e não entender, por exemplo, tem até os 3 irmãos do concretismo brasileiro, que eles inclusive escrevem bastante sobre essa questão da nova reformulação de poesia. Então, se eu não entender qual era o aspecto do concretismo, o que é que eles compreendiam, queriam passar, assim, por exemplo, como as novas escolas, as novas tendências literárias, eu não vou conseguir responder. Então, primeiro eu compreendo a escola, né, ou seja, aquele contexto. Depois do contexto eu compreendo meu autor, ou seja, o que é que ele queria falar, ou qual era a linha de pensamento dele, para eu conseguir responder meu texto. Reforçando o que o Gerito falou, é o quê? Você tem o modernismo, você tem o romantismo, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aí, a primeira coisa, tiradamente, que a maioria do estudante ele acha que precisa tratar de poema, é falar de amor. Todo poema é só o amante com a moça lá, a moça e o rapaz. E nem todo poema é esse, como ele acabou de colocar. Dependendo da questão literária, tem poema que vem falar da questão do preconceito, tem poema que vem falar do papel da mulher na sociedade, que muitas vezes aquela velha história que a gente já viu, né? Os casamentos eram arranjados, dinheiro. Então a dica bem forte aí é essa agora. Você pegar lá, romantismo. Primeira coisa, o que é o romantismo? E você vê as principais características. E lá vão aparecer alguns autores dessa época, do romantismo. E lembrando a vocês que a prova de literatura no Enem, ela dificilmente vai trazer uma pergunta para você. Carlos Drummond fazia parte de qual escola literária? Não aparece isso lá, não vai aparecer. Ia ser tão bom, né, esse processo. Seria tão bom se fosse assim, mas o que vocês vão encarar são esses poemas mesmo, são esses romances. E uma coisa que o Gerito colocou aqui, como ele disse, ele não gostava muito de ler, já é diferente de mim, que eu adorava a leitura, e vocês já estão pegando um vestibular aí que não se cobra de vocês a leitura obrigatória. E a maior parte desses trechos que aparecem lá dentro da literatura são dos livros. Memórias Póstumas aparece, aí vem Helena, Curtiço, o Guarani, todos são passagens. Se de repente vocês tivessem tido a oportunidade de ter lido a obra, seria mais fácil. Então o interessante é isso. Realmente é ter foco na hora e prestar bem atenção quando for ler o poema, Carol.
Preste bem atenção, hoje a gente tira da nossa mente que poema só fala de amor. Amor, homem e mulher, não é. Tem poema que vai trazer a vida da outra. Tem aquela senhorinha que é aquela que escreveu o Quarto Despejo. Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus. O Enem, ele tem trazendo questões diretas em cima desse livro dela, O Quarto do Despejo. E tem muita gente que já viu, não, nem sei quem é essa mulher. E a vida da mulher, eu já comentei com vocês se lembram, né? Bem humildezinha ela, aquela coisa. E o livro dela fez um tremendo sucesso, alavancou. Então, se você for parar para pensar, essas questões que aparecem no Enem, literatura, língua portuguesa ou a própria redação em si, não é algo aleatório. Tudo tem motivo. Vai aparecer ali porque foi retirado de algum livro, de algum tema, como a redação, por exemplo, né? Quais os temas, né, que estão sendo mais abordados, vocês ficam tudo, né, ligados ali, pensando qual será o tema da redação. Esse tópico que a senhora puxou sobre o tema da redação, acho muito importante falar sobre ele, porque muitos estudantes, eles, querendo ou não, eles querem tentar adivinhar qual é o tema da redação. Isso, querendo ou não, gera ansiedade e gera muitas coisas que passam na cabeça do estudante que muitas vezes não são boas para a cabeça do estudante na reta final. Então, por conta disso, eu queria saber principalmente do Geuto, sobre a redação, o que você acha disso, das questões dos estudantes quererem adivinhar o tema, começarem a escolher repertórios sobre isso? Tem uma frase de uma professora muito famosa no Brasil, que ela diz que redação boa é redação boa em qualquer canto. E aí, ela é fantástica, tanto que todos os anos ela tem 1000, seja no Enem corrigido assim, mais injusto possível, mais justo possível. Então é o seguinte, o aluno ele não tem que ficar se batendo em relação a tema, mas o Enem ele já te dá os eixos. E o aluno que ele domina estratégias argumentativas, ele domina a questão dos repertórios, ele vai conseguir fazer qualquer tema. O tema que vier, ele consegue desenvolver. A questão aí, qual é a grande questão? A grande questão que o aluno mais tem medo não é nem sobre o que falar, mas é sobre o repertório em si. Porque às vezes o aluno pensa assim, será que determinado repertório eu vou conseguir encaixar com o tema? Será que determinado repertório eu vou saber repertório no dia da redação? E aí às vezes esse que é o real motivo. E aí eu sempre digo assim, pegando o gancho que a gente tinha falado, a questão das obras literárias, a gente tem que sempre cada obra daquela que o Enem cobra também pode ser usado como repertório. E o Enem trouxe agora nessa nova cartilha que todos os alunos tenham conhecimento de algum conhecimento de mundo, de algum repertório que ele já usou durante a sua vida. Então ele não pode ficar preocupado em relação a tema, será que eu não vou ter um repertório para esse tema? Não. E outra, os desdobramentos, a maioria são os mesmos, porque os problemas sociais eles têm os mesmos motivos. Se a gente for pensar em relação ao governo, o governo ele falha muito, porque às vezes determinados problemas têm os mesmos motivos. O governo ele falha em aplicar o que dele é de direito, né? Não é nem de direito, na verdade, o que dele é de dever aplicar. Então, esse desdobramento aí é o mesmo, então não preciso ficar colocando picuinha na minha cabeça. Agora é aquela questão, eu tenho que saber argumentar. E a gente está no meio de uma sociedade que ela não sabe falar ou argumentar sobre qualquer coisa e ter embasamento para isso, né? Eu até digo que é o famoso argumento mamãe, aquele, né, que eu até falei para vocês, que é, mãe, eu posso ir? Não. Por quê? Por que não? É só esse argumento, não tem um desdobramento. Então, se você estudou, se você tem repertórios, você tem você estuda, você tem uma gama de repertórios legais, porque vocês têm. Se vocês já desenvolveram temas dentro dos eixos temáticos, que é uma dica que eu dou, que é desenvolver temas dentro de eixos temáticos, porque vai ajudar. E você fez os 10 eixos temáticos desse ano, porque o Enem te traz 10 eixos, então não precisa se preocupar. Chegou, leu o recorte temático, desenvolveu. É uma frase que eu já usei muito em português com vocês vão lembrar. Às vezes tem estudante que acha que ele só vai estar preparado para o Enem se ele fizer só a atividade do Enem. Se ele pegar uma prova que não seja do Enem, ele não vai estar pronto para o Enem. Isso não é verdade. Porque se você pega um texto, você lê um texto, você analisa, você interpreta, você enxerga o que está implícito e explícito. Independe de prova. O importante é que você consiga fazer a leitura. Então, a redação, acho que como o Jean colocou aí, para que eu entendi também, ele falou em vocês estão prontos para a redação que vier. Se você sabe montar, então não precisa ficar tentando adivinhar, se martirizar, né? Cadê a saúde mental de vocês? Aí acaba com a saúde mental, não tem que aguentar. Uma dica, lê também as principais notícias. Isso. Que aconteceu. Geralmente o tema do Enem é escolhido ali por volta de até junho.
Então, geralmente é um tema invisibilizado. A gente saber que eles vão cobrar um tema invisibilizado, que ninguém nunca bate, ninguém nunca fala, presta muita atenção, já é um primeiro passo. E geralmente que envolve aí uma minoria. Nos últimos anos, e também tem que entender banca, né? O INEP, ele não é ele que faz o tema, quem faz o tema é a banca, o Sebrasp. E o Sebrasp, ele tem essa ideia de cobrar uma minoria invisibilizada. Então, a gente pode perceber que o ano que o Sebrasp entrou até agora, ele sempre cobrava desafios para a valorização de alguma coisa, né? Ou da mulher, o trabalho... trazendo na pauta, né? O que está escondido. O que está escondido. Uma valorização do trabalho da mulher, que era algo que estava escondido. Ninguém falava do trabalho doméstico. Quem é que iria imaginar que ele ia trazer um trabalho doméstico? No outro ano, ele cobrou a questão, no caso, ano passado, foi a questão da cultura africana. No outro ano, ele cobrou a questão dos povos e comunidades tradicionais. E esse ano, ele tem que pensar também em relação a isso. É alguma coisa invisibilizada. Então, esse treino durante o ano todo vai fortalecer isso também. Então, o tema é o menos preocupante, eu sei. Sim, é uma questão, uma das maiores falhas, né, do pessoal do ano passado, assim, questão ao Enem, a questão da redação foi a questão das C2 e C3, né, que teve ali uma discrepância muito grande do que a pessoa esperava e do quando saiu a nota, enfim. E aí eu queria, Gito, que tu falasse mais sobre isso, porque, assim, o pessoal esperou muito, né, muitos acham que C2 é muito fácil de fechar, só que aí aconteceu que não adotaram repertórios, né, específicos, porque o pessoal achava que qualquer repertório para qualquer tema colocar ali dentro dava para ir construir uma redação e acabaram não fechando, acabaram tirando 120, 160 na C1 ou na C2. Na C3 também tem essa grande dificuldade, né, de fechar ela. Aí eu queria que você falasse estratégias. Entendi. É porque assim, é aquilo que eu sempre digo. Esse padrão de redação com o repertório pronto surgiu lá, sabe lá Deus quando eu acho que o primeiro aluno tirou uma nota alta, 1000, aí os professores faziam assim, pegava a redação 1000, tirava a página do tema e padronizava para todo mundo. E aí vendiam. Isso é mais uma estratégia de marketing para vender aula, vender curso por aí. E o Enem falhava em relação a isso também, porque, enfim, passou. Se você tem 10 anos passando uma informação, 10 anos alunos fazendo. Quando chegou ano passado, o Enem ele resolveu aplicar o que estava no manual. O manual sempre existiu e sempre diz isso. A cartilha do participante também. Então, por exemplo, aí ano passado o Enem resolveu dizer o seguinte: olha, repertórios que não tenha alguma relação com o tema, ou seja, a pertinência do repertório, ele vai ser pontuado a 120 pontos. Por quê? Porque uma forma que a gente tinha de deixar o repertório pertinente era fazendo referência ao tema de forma direta ou usando sinônimos, hiperônimos, enfim. E a outra forma era a produtividade. E aí o pessoal usava utopia e não entendia o contexto da utopia. Não é que utopia é errado usar. Então, eu já vou lá até dizendo, utopia não é errado usar. Só que não usava dentro do contexto. A galera só jogava no Google, repertórios fazendo a redação. Aí colocava lá, aí decorado, detalhe. Ou seja, o Giovanni, você e mais 15 milhões de alunos traziam utopia da mesma forma. A utopia, a obra distópica de Thomas More retrata uma sociedade distópica que, enfim, combate as mazelas sociais, uma coisa assim. E aí colocava esse repertório lá na redação e não explicava o porquê, qual a relação dele com o tema. Ou trazia o famoso John Rawls. O Estado ético investe em todos os setores, promovendo qualidade de vida. Tá, mas que setor? Ou então trazia o próprio Zygmunt Bauman, né? A instituição zumbi, que a própria cartilha disse que instituição zumbi é muito ampla. Qual a relação disso com o tema? E muitos alunos ano passado fizeram e aí teve a discrepância da nota. E aí alguns alunos também perderam ponto na C3, porque um dos critérios é o relacionar, embora não esteja muito atrelado na correção, mas se eu não consigo atrelar meu repertório com o meu argumento, eu já estou ferindo aí um dos critérios da C3. E aí qual já foge. Aí qual a ideia? O Enem, ele, na cartilha, ele já trouxe aquela ideia. Nós estamos desestimulando o uso de repertório de bolso. Então, aí ele até diz que vocês, sem aquele conhecimento, como já falou na questão anterior. Então, assim, a ideia é que os repertórios agora sejam repertórios específicos ao tema. Pelo menos um, né? Em tese. A ideia é que seja todos.
mas pelo menos um tem que ser específico ao tema, tem que fazer referência direta ao tema, seja ele por hiperônimos, hipônimos ou sinônimo, enfim, ou usar mesmo o termo correto do tema. E o repertório seja totalmente ligado. Ano passado, alguns usaram repertórios mais gerais, como, por exemplo, teve redações lá que eles trouxeram na cartilha, que usou, por exemplo, Kant para falar de educação. Só que não ficou só o Kant falando sobre educação. Ele tentou, dentro do repertório, abordar o tema, ou seja, atrelar o argumento que a escola é falha e ela não aplica o que Kant diz justamente porque ela não faz isso em relação ao tema. Assim como houve aquele, como eu mostrei para vocês, o Paulo Freire, aquela famosa citação, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, se ela tão pouco, a sociedade muda. E o aluno trouxe de uma forma diferente. Ele disse o seguinte, na cartilha lá, inclusive eu acho que é a redação do Pedro Ricardo, lá na cartilha, para quem quiser ver, ele colocou no D1 dele o seguinte, que a escola falha porque quando ela aborda a questão africana, ela aborda de maneira estereotipada e sempre relacionando a cultura africana a conceitos básicos, como capoeira e só. E aí ele diz que isso é correlacionado ao que Paulo Freire argumentava, quando ele dizia que se a escola não usasse o poder de transformação, ela não tem como a gente evoluir como sociedade. Logo, a escola não aplica esse poder de transformação justamente porque ela não muda esse pensamento das pessoas, da sociedade em relação à cultura africana. Pronto, repertório bem abordado em relação ao tema. Okay? A grande questão aí mesmo tem muito a ver a questão da coesão e coerência. Porque muitas vezes você usa um determinado argumento, eu já vi o menino comentando isso em sala, e na verdade ele quis dizer uma coisa, mas colocou algo lá que não batia. Então aí já vai lá embaixo a nota. Então vocês têm que ter muito domínio, muita leitura mesmo, a leitura é base de tudo para vocês. Pois é. Outra questão também, tenho falhado muito. Dentro das 45 questões, o que a senhora acha sobre pular questões? Assim, tem gente que acha que isso é errado ou que não consegue fazer isso porque acha que vai perder tempo dentro da prova, ou a pessoa prefere fazer em sequência e às vezes, assim, quando se deparam com uma questão difícil, ela prefere bater cabeça do que pular a questão. Olha, é uma coisa que eu estava sempre orientando, inclusive estava lendo simulado e eu falando para a turma. A minha opinião, o que eu acho que é viável? Você pega a sua prova e começa a fazer. Estou lá na questão 5. Ai, não entendi. Aí eu fico, não entendi, o que eu faço? Vou ler tudo de novo? Vou começar? Não. Primeira dica que a gente sempre dá. Coloca uma interrogaçãozinha, um círculo, um sinal, um X grande, para que você enxergue e segue em frente. Porque se você começar a brigar ali com aquela questão que você teve dúvida, a sua mente, você vai começar a ficar nervoso, você vai perder o foco, então pula ela, segue em frente, vai embora, fazendo tua prova normalmente. Era uma questão de linguagem, era da prova de português. O que a senhora acha? Eu vou logo para a redação, eu volto lá? Não. Ou eu vou logo para a geografia, o que eu faço? Termine, eu faço assim. Termine logo todas as questões que você tem que fazer, depois você volta para fazer aquelas que ficaram. Porque se você ficar nervosa ou ficar nervoso naquele momento, vocês vão perder tempo. Aí vai virar uma bola de neve. Aí, às vezes, um aluno falou assim para mim, gente, falou assim, professora, e quando eu deixo essas questões em branco que eu volto fazendo, quando tem uma que eu não consigo, eu largo em branco? Falei, não. Aí, vai para a sorte. Eu até brinquei, eu falei, digo, dá um chutinho lá e marca. Não deixe sem marcar, não. Marque. Porque vai ser uma. Não é você pegar das suas 90, 180 questões, 40, 50 questões, no chute, não. Uma ou duas que ficou, é melhor que você deixar em branco. Você marca, a resposta é válida. Mas é válido você saltar quando tem dúvida, para sua cabeça não esquentar muito, Carol. Faça. É uma contribuição, essa questão das questões. O Enem é um concurso. É um concurso, né? Tem uma banca, as questões tem os que nós chamamos de itens. E é isso. Só que no concurso a gente vai para ganhar dinheiro, a gente vai para achar um curso. Mas é um concurso. E aí o que acontece? Todo concurso público tem um negocinho que a gente chama de análise de distratores. Por exemplo, eu e o Eunice já fizemos questões para concursos públicos e cada questão é feita com base na análise de distratores. O que é um distrator? São aquelas palavrinhas que ela já anulam a alternativa. Por exemplo, ele coloca lá uma pergunta, na questão A ele te traz A e a B, a C, a D e a E. Você já lendo, você percebe que ali das 5 alternativas, 3 não tem nada a ver.
você elimina de cara, é uma coisa óbvia. As duas que ficaram são que eu chamo geralmente de aprovável e acerta. E aí você vai eliminando. Você eliminou 3 porque não tem nada a ver. Tipo, nada a ver com o tema, nada a ver com o repertório, nada a ver. É aquela questão que eles costumam dizer, né? Não, essa aqui não tem nem como ser a resposta. De cara eu já sei. Você está usando essa técnica, você está fazendo. Aí você analisou aquela notinha lá que fica abaixo do texto. Isso. Aquilo lá A referência já te ajuda. Você viu o contexto histórico, o texto já te ajuda, você já eliminou 3. Aí sobra 2, que é a provável e a certa. Na dúvida, o que você vai ver? Você vai ler e procurar qual é a diferença entre elas. O tipo de distrator, o termo é uma palavrinha, o distrator é uma palavra. Por exemplo, Machado de Assis ele coloca assim: o texto está inserido num contexto de representação, onde o autor representava a sociedade de maneira mais científica. É lá na B. O texto está inserido em um contexto em que o autor representava a sociedade mais de maneira filosófica. Aí ele pergunta lá, por que aquele texto é realista? Um exemplo. Aí você tem que saber que no realismo a ideia era mais filosófica, a mais científica era naturalismo. Então, qual é o distrator aí? O termo científico, porque você sabe que o termo científico não se refere à questão realista, mas sim naturalista. Aí tu matou a questão. Então, são essas palavrinhas que te ajudam na resolução da questão. São distratores. E lembrando que o Enem, graças a Deus, ou não sei, né? Mas o Enem não é por quantidade de questões, mas sim é a questão do TRI. Então é essa a questão. Às vezes você indo por essa análise de distrator, talvez você consiga acertar bem mais, e tirar uma nota até melhor talvez, ou acertar aquelas questões específicas que vai te dar aquela nota alta. Tá? Sim. Eu acho que um tópico importante para a gente falar também é a questão da ansiedade. Porque a prova vem chegando e a ansiedade vem aumentando. A tia Eunice, ela tinha falado uma questão do nervosismo na hora da prova. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque o próprio nervosismo na hora da prova, às vezes a gente está fazendo uma questão de matemática e a nossa ansiedade está tão alta que às vezes a gente esquece uma fórmula, mas é uma questão fácil que a gente sabe fazer. Só que a ansiedade ela atrapalha muito. Então eu queria saber de vocês como é que a gente consegue controlar essa ansiedade chegando à prova e como é que a gente consegue controlar a ansiedade no meio da prova. Olha, eu não sei se vocês lembram que eu brinquei na sala esses dias. Semana passada eu falei assim, eu digo, olha, tá chegando a hora, eu falei no cursinho, 3º ano, vocês têm que pensar em um mantrazinho, numa frasezinha que te acalme. Não sei se vocês lembram disso. Eu falei, porque às vezes eu tenho essa técnica, eu é tabuada. Por exemplo, vocês terem um exemplo, eu vou para fazer uma ressonância magnética, eu tenho pavor de ficar fechado. Aquela que vocês já fizeram é uma maquinazinha muito pequena, quem já fez sabe. Eu fico lá, eu fecho os olhos, eu vou na tabuada, 2 vezes 1, 2 vezes 2, eu fico entre assim, ó. O que me acalma é essa tabuada. Eu me acalmo com isso. Então, de repente, a gente fala muito com vocês. Tem que acabar com a ansiedade, tem que saber. Mas você vai ter que achar um gatilho para ti. De repente, qual é o seu gatilho? É quando você lembra do rosto da sua mãe. Eu me lembro se eu penso num bolo, numa comida, entendeu? Então, é isso que vocês têm que achar esse gatilhozinho. Porque eu sei que é difícil. Eu falar do jeito, falar assim, é não ficar nervoso, não sei o que, não funciona bem. Então você já vai se preparando mentalmente. É por isso que a gente vive dando simulado para vocês aqui, ó. É prova, é simulado, é teste, justamente para trabalhar isso com vocês. Mas é algo assim muito, muito, muito pessoal mesmo. Então, às vezes, de repente, você sabe alguma coisinha que te acalma. Carol, por exemplo, está muito nervosa. O que você costuma fazer assim para te acalmar um pouquinho? Pensa. Tia, eu faço aquela técnica de fechar o olho e respirar. Aí, tá vendo? Respirar fundo. É isso. Tu já fez alguma outra coisa diferente, jogando assim, para se acalmar? Sim, geralmente eu penso nela. Então Tá é vendo, isso. Carol? Vocês estão vendo como tem técnica? Não adianta eu te dar uma fórmula, não tem fórmula mágica. São 10 dedos, ó. Cada um tem uma digital. De repente o que é bom pra ela já não é legal pra mim. Ó pra você, ó. O amor é lindo, né? É aquela questão assim, como a Anice disse, eu sempre gosto de falar para os alunos assim, e eu até fico preocupado também, mas a preocupação passa porque você já vai preparado. Isso. Tem que entender que você está preparado. Tá então, eu estou pronto para fazer aquilo, acabou. Eu costumo dizer que quando eu fui para a parte da redação, eu dava aula de literatura, porque tinha que dar aula de alguma coisa, eu fui para literatura. Amei dar aula de literatura sendo meu início de carreira. E depois, eu gostava de português, sempre gostei de gramática, porque para mim era o que me incentivava. E aí surgiu a questão da redação. Só que assim, eu tinha muito medo e me dava aquela ansiedade na hora de corrigir, porque eu pensava, linguagens, beleza, que a minha parte
é importante sim, mas vai do aluno também, né? Mas redação não. Se o aluno passou o ano todinho comigo, tirando a nota, eu chego lá no Enem, ele tira a nota muito mais baixa, ou zero a redação, a responsabilidade maior vai ser quem? Do professor. Aí eu ficava aquele negócio na minha cabeça, e como é que eu vou ser? E aí eu não vou aceitar. Até que um dia eu decidi e pensei o seguinte, não, eu tenho que ter segurança. E aí eu fiz o curso, fiz redação, enfim. E nos cursos que eu fiz, por exemplo, mesmo com os cursos, eu ainda fiquei meio assim, até entender que é confiança. Eu tenho que ter confiança. E a confiança é ela que vai gerar e vai nos dar todo aquele apoio necessário. Vai te dar segurança. E aí a segurança. E aí depois que eu comecei a corrigir e os alunos começaram a tirar nota boa, por exemplo, que eu via o resultado, eu pensava, nossa, é isso mesmo. Então vocês têm que ir já preparados, dizendo o seguinte, eu me preparei o ano todo, é para isso que eu estou aqui. Isso. Segunda coisa, é o que o Eunice falou, é você criar uma válvula de escape. Eu já vi N alunos fazendo N coisas. Eu já vi aluno que leva comida, que se mata na comida. Já vi aluno, por exemplo, que fica, por exemplo, desenhando. A gente acha que está perdendo tempo. Não. Ele está lendo a questão e desenhando. Eu já vi aluno, por exemplo, que o que ele usa na verdade para distrair é fazer questão com a mão. Eu tenho muito isso, porque eu estou muito ansioso. Eu gosto de ficar mexendo com a mão, fazer esse movimento aqui, né, assim, de apertar um pouco a mão para passar um pouquinho de ansiedade até aqui. Tanto que quando eu comecei o podcast, eu estava um pouco ansioso. E pode perceber que eu estava toda hora pegando a mão e fazendo isso aqui. É uma forma que eu tenho de controlar a ansiedade. E aí, você percebeu que não está dando, levanta um pouquinho, pede para ir ao banheiro, joga uma aguinha no rosto, toma uma água, volta, respira e faz. É uma dica que funciona, a gente dá. Mas a principal dica é essa, vocês não se prepararam de ontem para hoje. Sim. Quem tem que ter esse medo, essa preocupação, É quem não tá preparado. aquele aluno que não se preparou. O estudante, ele estuda, ele está preparado, e vocês estão. Verdade. É uma dúvida minha agora, bem minha pessoal mesmo, assim, para quem tá nos 40, 35 acertos de linguagens, mas quer fechar um número maior, tipo, quer ficar ali nos 43, ou quer, né, tá 35 ou quer fechar nos 40, o que vocês, tipo, indicam de fazer nessas 2 semanas? Tipo, resolver mesmo, bater de questão, assim, direto, focar, ou pegar a prova e analisar e falar assim, eu acho que eu estou errando por causa disso, e focar somente nessas questões que faltam para... Você tem que fazer as 2 coisas, Carol. Você acabou de dar sua resposta. Você vai fazer bateria de atividade, vai conferir. Aí eu errei aqui de 25, eu errei 5 questões. Aí você vai lá, o que você errou? Aí você vai perceber. Tia, foi distração, porque eu não percebi que essa palavrinha tinha a palavrinha exceto. E eu mandei o que eu quis. Não, foi porque realmente eu não entendi. Ou foi pressa. Aí você vai analisar. Ou se foi falta de conhecimento. Se foi falta de conhecimento, foi esse conhecimento aqui em coesão, então eu vou dar uma revisada em coesão e coerência. As 2 coisas você tem que fazer. Muita bateria e tirar suas dúvidas de você mesmo também. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast especial em relação a algumas dúvidas de linguagens e redação para o Enem. E os meninos tiraram algumas dúvidas e é isso. A dica final que a gente deixa é essa. Estude, verifique os distratores que você precisa para aumentar a tua quantidade de questões e a tua média de acertos, né, nas objetivas de linguagens. E na redação, estude a cartilha. A cartilha, o INEP divulga essa cartilha no início do mês, então ainda dá tempo. Leia aquela cartilha, observe cada tópico, verifique as redações que estão lá naquela cartilha, analise os argumentos, verifique lá as trocas que eles fazem, e é isso. A gente deseja uma boa prova para vocês. Então é isso, pessoal. Eu achei um podcast bem interessante, justamente porque ele esclarece nossas dúvidas, esclarece as nossas opiniões, e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.